Oi, esse é o CLTV e no episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês os meus favoritos do mês de janeiro. Então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então, vamos começar. Já estamos no meio de fevereiro? Sim! Mas eu gosto muito de fazer o vídeo de favoritos no mês porque consigo realmente mostrar pra vocês o que eu tô testando, o que eu tô gostando muito mês a mês. Eu acho que fica mais organizado, sabe? Então, como eu fiz o vídeo de favoritos de 2023 no meio ali de janeiro, eu achei que no meio de fevereiro dava pra eu trazer pra vocês um favorito de janeiro. Tudo bem pra vocês? Então vamos começar. Primeiro produtinho que eu quero mostrar pra vocês, que eu experimentei agora em janeiro, iniciozinho de fevereiro, foi esse produto aqui, ó, da Bioderma, que é uma água micelar purificante e ela é indicada para quem tem pele oleosa ou pele mista. Célia, mas a sua pele é seca. Sim, mas eu gosto muito de usar esse tipo de produto porque eu acho que eles limpam mais profundamente, sabe? E como eu uso maquiagem todo santo dia, eu gosto de, no final do dia, quando eu vou fazer a minha limpeza de pele pra dormir, eu gosto de usar um produto um pouquinho mais forte, vamos dizer assim, pra limpar bem, pra tirar toda a maquiagem, sabe? Porque por mais que a gente aplique demaquilante ou cleansing oil, lave o rosto, sempre fica um resquíciozinho de maquiagem. E como eu uso todo dia, eu gosto de usar esse tipo de produto pra limpar. E eu gostei bastante, gente. Olha só, ele rende muito, eu uso ele todos os dias e olha só, ele ainda tá aqui, ele rende demais, assim, demais da conta e limpa bem a pele. Então foi um produto que eu gostei, não arde os olhos, ele não é um produto que agride a pele, ele é bem suave, assim, no sensorial, mas eu vejo no algodão como ele limpa, sabe? Então eu gostei bastante. Eu não conhecia essa versão verdinha, só conhecia a rosa e eu gostei bem, hein, gente? Agora, um outro produto também para pele que eu amei foi esse aqui, gente, que coisa maravilhosa. É esse sérum aqui da Berry Minerals. Esse aqui, ó. Skin Longevity. Esse sérum é simplesmente maravilhoso. Esse aqui é a versão grande, é de vidro, sabe? Mas eu tenho uma versão miniatura que fica na minha bolsa, na minha nécessaire, que eu tô usando sempre. Então aqui ele ainda tá cheio porque eu tô usando a outra versão que está na minha bolsa. É a versão miniatura, a Travel Size. Gente, isso aqui é simplesmente maravilhoso. É um sérum que eu tô amando usar. Por que ele está na minha nécessaire? Porque eu estou amando usar ele. Olha como ele é bem aquoso, tá vendo? Eu estou amando usar ele antes da maquiagem, porque ele deixa a pele super sequinha, hidrata super bem a pele. Eu tô amando esse produto. O cheiro dele é bem suavezinho e ele é bem gostosinho, sabe? Então, sério, eu estou apaixonada por esse sérum aqui. Tô usando praticamente todos os dias antes da maquiagem. Agora, um óleozinho que eu também usei bastante esse mês foi esse aqui da marca Conserving Beauty. Esse óleozinho aqui, bem fofinho, olha que coisa linda. Ele é super gostosinho também para hidratar a pele, para acalmar a pele. Ele tem um cheirinho bem agradável. Ele é um óleo bem líquido, parece até uma aguinha, mas ele hidrata super bem a pele. E eu tô gostando muito de usar ele. Tipo assim, se eu for usar alguma base mais seca, eu gosto de usar ele. Ou até mesmo durante a minha rotina de limpeza com a pele, né? Que quando termina, assim, ele dá aquela acalmada na pele. É bem gostosinho, usei bastante também. E um outro hidratante que eu também experimentei agora e eu gostei muito foi esse aqui da marca Olay. Esse Total Effects 7-in-1. Esse, olha que embalagem fofinha também. Eu gosto muito dessa marca, gente. Eu não conhecia, eu passei a conhecer depois que eu vim morar aqui. E eu fiquei completamente apaixonada pelos produtos de pele deles. Tô usando também um sabonete bem gostoso deles, mas tá no meu banheiro. Mas esse hidratante aqui, ele tem fator de proteção 15. É um hidratante para ser usado durante o dia. E ele é muito gostoso também. Consigo usar ele tranquilamente antes da maquiagem. Ele é bem suave. Ele não é aquele hidratante oleoso, sabe? Ele fica bem assentadinho na pele. Então também deu super certo com maquiagem. Então fica aí mais uma opção de hidratante para usar antes da maquiagem pra vocês. Agora vamos falar de base. Tenho duas bases pra falar pra vocês que eu usei muito, tá? Uma das bases que eu usei muito foi essa HD Coverage da Catrice.
Ela tem uma cobertura de média para alta, maravilhosa. Eu gosto dessa base, assim, para usar no meu dia a dia, porque ela dura muito na pele, gente, sério. Eu posso aplicar de manhã, à noite ela vai estar ali bonita, sabe? Então é uma base super baratinha, mas que vale a pena, principalmente pro dia a dia. Você que gosta de ter uma base de longa duração, ela é mais sequinha também. Então, é uma base que funciona muito pra minha pele. Eu tenho a pele seca, mas eu hidrato super a minha pele antes e tal. Mas ela é uma base que dura, sabe? Você pode usar, eu já cansei de usar ela pra ir pros parques, ela dura o dia todo. E uma outra base que, com certeza, essa que eu uso muito, 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 praticamente todos os dias, a minha, inclusive, está acabando. Preciso correr atrás de outra. É essa Studio Fix Fluid da MAC, é uma base antiga, mas que eu sou completamente apaixonada e eu uso ela demais pelo mesmo motivo da base da Catrice. É uma base que dura horrores na minha pele. Eu tô com ela hoje e ela é uma base que dura muito, gente. Eu posso aplicar de manhã, à noite, eu consigo retocar ela se eu quiser. É uma base que não marca linhas, é uma base que tem de média para alta cobertura, mas é uma base fina, sabe? Gente, eu sou assim, nossa, eu ressuscitei o amor que eu tinha por ela. A minha cor é a NC16 e essa cor tá muito perfeitinha pra mim. Agora no inverno, né? Não sei no verão como vai ser. Mas agora no inverno ela tá bem perfeitinha e eu voltei a ficar completamente apaixonada por ela. Então, usei muito também. Agora vamos falar de uma bruma fixadora que eu usei demais, foi essa aqui, da Milani, a Make It Last. Eu uso várias, sabe? Mas a que eu mais gostei de usar foi essa aqui. Ela é uma bruma muito gostosa, ela deixa a pele sequinha, mas não deixa a pele ressecada. Ela dá aquela sentada boa na maquiagem, sabe? E eu gosto muito dessa versão original, é a minha versão favorita. Eu já experimentei várias, mas essa aqui continua sendo a minha favorita. Usei muito também. Agora vamos falar de bronzer. Vamos falar de bronzer. Eu tenho 3 aqui pra falar pra vocês que eu usei bastante. Na verdade, contorno, né? Esse aqui na versão cremosa da Makeup Revolution é o Ultra Cream Bronzer. Esse aqui é na cor Medium. Gente, eu amo, assim, num grau, esse bronzer aqui, que eu não sei nem explicar pra vocês. Ele é extremamente pigmentado, mas ele esfuma, assim, lindamente, lindamente. Com pouquíssimo produto você consegue fazer um contorno maravilhoso na sua pele. Essa cor, ela ficou muito boa pra mim, apesar de estar um pouco escura, mas eu consigo trabalhar com ela perfeitamente. Esse bronzer é incrível. Um outro que eu usei bastante foi esse contorno aqui, Hello Glow, da e.l.f. Ai, gente, eu amo esse contorno. Essa aqui é na cor Medium também. E ele é naquela versão de esponjinha, né? Que você aplica e tal, e esfuma, só que esse aqui, ele seca um pouquinho mais rápido. Então, o ideal é você aplicar e já esfumar. Esse aqui você consegue aplicar, tipo, marcar o rosto e esfumar depois. Esse aqui eu não aconselho. É aconselhável que você aplique e já esfume, mas assim, é lindo também, a cor é muito bonita, a durabilidade é incrível. E em pó, que eu usei bastante, que não saiu da minha bolsa, foi esse aqui da Flower Beauty. Gente, esse bronzer aqui, ele é muito maravilhoso. É o Heat Wave Luminous Bronzer. Esse aqui é na cor Sunrise L1. É a minha cor favorita. Eu tenho uma outra cor, mas essa cor aqui, ela é mais neutra, sabe? E combina super bem com o meu tom de pele. Esses foram os produtos que eu mais usei real, oficial. Agora, vamos falar de blush. Tenho 2 blushes pra mostrar pra vocês. Um foi esse aqui, da Flower Beauty, que é uma das cores mais recentes que eu comprei desse blush. Eu já amo a fórmula desse blush, eu acho um produto muito incrível, estou usando ele hoje. E esse tom de rosinha chiclete combina muito comigo, eu gosto demais. Essa aqui é a cor Wild Rose, é um rosa chiclete bem bonitinho. Eu amo esse blush. E um outro que eu usei bastante também foi esse Glowish da Huda Beauty. Olha só, esse aqui é na cor 03 Berry Juice. Olha aí, essa é a cor. Ele já é um tom mais escuro e eu acho muito fofo esse blush, porque ele tem esse desenho aqui, sabe? E aí você mistura as cores e fica um tom super lindo, elegante. É um tom mais invernal, sabe? Que eu
amei também. Agora vamos falar de iluminadores. Tenho dois pra falar pra vocês que eu amo. Um que eu usei muito, 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 muito foi esse Big Mama aqui da The Balm. Eu já falei dele pra vocês. Ele é um tom mais rosadinho e ele é mais pro dia a dia. Ele é um iluminador super elegante, assim, que você pode usar tranquilamente durante o dia, porque ele vai dar só aquele glow bonito, sabe? Elegante. Agora um outro que inclusive é o que eu estou usando hoje, estourando, é esse aqui da MAC. Ai, gente, eu tô amando voltar a usar os produtos da MAC, sabe? Porque eu sou muito fã dessa marca. Esse aqui é a cor Double Glam, que é um tom de dourado, mas ele é um dourado mais perolado, sabe? Não, ele é mais ice, assim, mais frio, sabe? É o meu tom de dourado favorito. Eu não gosto daquele tom super amarelo, não combina com o meu tom de pele, na verdade. E esse tom aqui, gente, eu acho que ele combina muito comigo. E é aquele estourão. Você consegue colocar pouco produto e ficar mais naturalzinho, ou você coloca bastante e ele chama atenção, sabe? Aquele glow bonito. Ele não tem partícula de glitter, nenhum dos dois tem pigmento, nada. É aquele efeito espelhado mesmo, mas esse aqui, ele é um estourão. Tá? Ele é muito potente e eu amo. Agora olha eu pagando a língua aí, falando mais uma vez desse pó aqui da Laura Mercier. Usei bastante agora janeiro, fevereiro, porque eu usei a Translucent. Falei pra vocês que não era aquilo tudo que o pessoal falava. Realmente, eu ainda continuo com esse pensamento. Mas é um produto que eu usei bastante. É um produto bom. Vocês estão entendendo o que eu tô falando pra vocês? É um produto bom. Gente, meu cabelo tá engraçado, né? Que a franja... ela não tá boa hoje. Ela não está boa. Eu só tô conseguindo ver isso aqui. Tá muito engraçado. Relevem isso. Eu não consigo parar de olhar pra isso aqui. Ah, enfim. Esse pó, ele não é um pó ruim. Ele é um pó bom. Mas eu esperava um milagre. De tanto que as pessoas falavam dele. Mas eu gostei. Comecei a experimentar ele com mais frequência agora no início do ano. E tô gostando bastante, gente. Eu compraria novamente. Vocês estão me entendendo? É um produto que eu compraria novamente. Mas com todo esse burburinho da internet, eu achei que ele fizesse o quê? Um milagre, uma plástica debaixo dos olhos. Mas enfim, é um produto muito bom. Usei bastante também. Agora nós vamos falar de paletas. Vamos falar de paletas, eu acho que... Ah, não, tem uma caneta delineadora que eu usei bastante, eu tô bem apegada, que é essa aqui, da Pat McGrath. Gente, é uma caneta delineadora, tá? Normal, mas ela é bem, assim, resistente, ela tem longa duração, e esse aplicador dela, assim, super fininho e grande, ajuda muito na aplicação, sabe? Eu sou do time do delineador líquido, eu prefiro, mas essa caneta aqui ganhou o meu coração. Ganhou, enfim. Preta, super fininha, opaca também, então eu usei muito mesmo. Agora vamos falar de paletas. Assim, gente, corretivo eu não usei nada de diferente no início desse ano, então eu nem queria mostrar pra vocês, porque é sempre a mesma coisa. Agora vamos de paleta, tá? Tenho algumas paletas que eu tô bem apaixonada. Uma paleta que eu tô gostando muito, eu tô amando essas paletinhas pequenininhas que vão na bolsa. Tô apegada. Essa aqui da Bare Minerals, a Gen Nude Rosé. Olha que linda essa embalagem. É uma paleta que eu tô apegada, ela tem espelhão, sabe? Ela tem um espelhão aqui. E ela tem esses tons aqui mais neutrinhos, sabe? E é uma paleta, assim, super bonita, gente. Eu vou pegar só os tons aqui, alguns tons pra vocês verem como a bichinha é pigmentada. Olha isso. Olha esses tons opacos, como ela é pigmentada. E esses tons cintilantes também me pegaram muito. Um é mais rosé, o outro é mais marrom, sabe? Então, é uma paleta que eu tô gostando bastante, usei muito. Uma outra paleta que eu, tipo assim, tô apegada é essa aqui da Elf. Essa paleta aqui é muito bonitinha, super baratinha também, tem esses tons neutros aqui. Essa aqui é a cor Nude Rosé Gold. São tons cintilantes e opacos, tá vendo? Então usei bastante também. Agora uma outra que eu tô apegadíssima, que ela entrou no favoritos do ano, eu não consigo me desapegar, mesmo porque ela também é pequenininha e eu tô assim apaixonada por ela. É essa Wild Jaguar da Huda Beauty. Gente, as paletas da Huda são muito apaixonantes, não tem como. Olha só as cores dessa paleta são muito sensacionais. As cintilantes são tão incríveis, assim, são maravilhosas. Essa paleta eu
sou muito apaixonada nela. Todas as cores são lindas e super usáveis, assim, pra mim, que gosto bastante dessa tonalidade. E uma outra paleta que eu usei muito foi que minha sogra trouxe pra mim. E eu fiquei apaixonada, porque eu tava louca por essa paleta. Essa paleta Crystal da Nina. Usei demais essa paleta. Beijo, sogra. Muito obrigada, eu amei essa paletinha, usei muito. E outra que ela trouxe pra mim também foi essa aqui da Larissa Manoela. Gente, que fofura essa paleta da Larissa Manoela. Olha essas cores. Qual o nome dessa paleta? É a Fabulous, da Larissa Manoela. Essas cores cintilantes são lindíssimas, gente, lindíssimas. Não usei ainda essas duas cores que são mais quentes, né? Mas as cores cintilantes são lindas e é pequenininha, assim, que cabe na bolsa. Tô apegada nesse tipo de paleta, então usei muito essas paletas aqui. Agora vamos falar de batom. Batom, assim, eu uso muitas coisas diferentes, assim, não repito muito batom, mas alguns batons que eu usei com mais frequência foi esse aqui da MAC, esse aqui é de uma edição limitada de fim de ano, que eu amei, assim, todas as cores, elas são cores mais... foi um kit, né? Acho que são 5 batons. São cores cremosas, hidratantes. Essa aqui foi a que eu mais usei, que é a Hug Me. Eu não sei se tem essa cor aqui na versão regular da marca, mas olha só, ele é mais hidratante, esse tom é muito lindo. Outro batom que eu usei, que eu amo a cor dele, assim, de paixão, é esse Melted Matte da Too Faced. Esse aqui é na cor Bend and Snap, é uma cor, é um rosa mais fechado, sabe? Eu amo esse tom de rosa, eu acho que super combina comigo. Mas esse batom aqui, ele é um batom bem seco, gente. Mas é bem seco. Pra quem gosta de batom mate, vai se apaixonar por ele, porque ele é seco, seco, seco. Então eu não consigo usar ele sozinho. Eu sempre aplico um hidratantezinho por cima, um glossinho assim, transparente, só pra dar um conforto a mais. Mas essa cor é lindíssima. Outro batom que eu usei bastante foi esse aqui, da Maybelline, esse Superstay Vini Wink. Eu amo essa cor, é a cor Witch, a cor 40, que é um tom muito bonito. Que é aquele batom que não seca. Na verdade, ele seca, mas ele fica com aquele aspecto de batom hidratante, sabe? Ele é muito bonito. Essa cor é a minha paixão, sabe? Eu amo esse batom. Então, de maquiagem é isso. Agora, de novidade que eu usei de perfume esse início do ano, foi esse Body Splash aqui da Victoria's Secrets. Tá vendo? Esse aqui na versão Aqua Kiss. Gente, que coisa deliciosa. Ele é super refrescante, ele tem uma pegada mais floral e não é nada enjoativo. É um cheiro, assim, muito agradável, um cheirinho que... Sabe que parece que você acabou de sair do banho? É um cheirinho que te abraça, assim, muito gostoso, suave, não é nada enjoativo nem pesado. Então essa aqui foi a única novidade de perfume que eu usei agora no início do ano. Agora vamos falar de filmes, músicas e séries, que é disso que a gente gosta. Tem uma série pra indicar pra vocês que nós assistimos no Disney Plus, que é a série do Percy Jackson. Gente, eu amo o filme, eu amo a história e eles trouxeram essa versão mais atual da história do Percy Jackson e ficou simplesmente incrível. A série está muito mais fiel ao livro do que o filme que foi lançado há alguns anos atrás. E assim, tá muito fofo, tá muito bem feito, os efeitos especiais estão sensacionais. Então assim, eu amei a série do Percy Jackson, já encerrou a primeira temporada, já renovou a segunda temporada e eu tô ansiosa pra assistir a segunda temporada porque é simplesmente sensacional. Eu amei. Os personagens são muito cativantes, sabe? Ai, gente, eu gostei demais. Se você gosta de séries de fantasia, mitologia grega, vocês vão amar essa série. Até mesmo se você não gosta, você vai amar, porque é uma série muito divertida, é uma série de aventura e assim, eu amei. Que série gostosa de assistir, sabe? Um filme que eu tenho pra indicar pra vocês, eu não sou uma pessoa de assistir filmes, eu gosto mais de séries. Então assim, quando a gente para pra assistir um filme é uma coisa muito específica, né? O filme que a gente assistiu, gente, é um filme de 1900 e lá vai bolinha, que é o filme Aristocats, que é o filme da gatinha Marie. Eu ainda não tinha assistido a esse filme e eu fiquei muito curiosa pra assistir e eu amei, gente. Que filme fofo, que filme lindo. É um filme antigo que tem uma fotografia bem antiga ainda, mas assim, super atual, sabe?
E pra quem gosta de animaizinhos, pra quem gosta de desenho, vocês vão amar esse filme. É um filme fofíssimo, coisa mais linda, mais preciosa. Eu amei assistir, apesar de ser um filme bem antigo. Gente, eu acho que esse filme foi lançado em 1970. É um filme bem antigo, mas a fotografia é linda, porque eu gosto muito da fotografia desses filmes mais antigos, desses desenhos mais antigos. Eu amo. E a história é muito fofa. É fofíssima, gente. Eu amei, super indico pra vocês assistirem Aristocats, é muito bom. E música, gente, eu preciso confessar pra vocês que eu escutei demais Lodovico Einaudi, que é o meu pianista favorito da vida. São só músicas instrumentais, mas são músicas que trazem uma paz tão grande pro meu coração que eu ouço muito, assim, com muita frequência, muita frequência. Eu tô fazendo as coisas em casa, eu coloco pra tocar na televisão ou coloco pra tocar no celular, porque são músicas que realmente acalmam e trazem muita paz pro meu coração. Então, eu acho que foi o que eu mais ouvi, sem dúvida, foi o meu querido Ludovico. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esquece do meu joinha, que é super importante pra mim. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E também me sigam nas redes sociais, tá bom? Pra gente ficar mais pertinho. Ah, e outra coisa que eu não falei pra vocês aqui no YouTube, eu falei no Instagram, mas não falei aqui no YouTube. Agora nós estamos também no Twitter, /X, X, enfim. Aquela rede social lá do passarinho. Vou deixar aqui na tela para vocês me seguirem lá também. Voltamos também para o TikTok, então, por favor, me sigam em todas as redes sociais. Eu tô contando com vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!